Olá, estudante da EJA, seja bem-vindo a mais uma aula de Ciência da Natureza. Na aula de hoje, nós iremos falar de um assunto que está no nosso dia a dia, né? A questão da genética, como que as características são repassadas entre as gerações, como que nós conseguimos nos parecer com nossos pais, nossos avós, né? Todas essas situações, elas envolvem uma situação característica, que é a herança genética. E na aula de hoje a gente vai entender como que essa herança genética ela é transmitida entre as gerações. Então, para a gente começar a aula de hoje, eu trago uma pergunta que vai direto ao centro do nosso tema da aula de hoje. Acompanhe aí na tela. Olha só, a pergunta é a seguinte: se você conhece os genes dos seus pais, consegue prever o que os filhos irão herdar. Será que isto é verdade? Um exemplo, pais, por exemplo, com olhos castanhos, né? E outro, no caso a mãe, com olhos azuis. O que será que vai... como será a característica dos olhos da criança que vai nascer deste cruzamento? Bom, a gente tem alguns padrões que são padrões matemáticos que explicam justamente essa herança genética. Só que essa herança genética, ela foi construída, esse padrão, ele foi construído ao longo dos anos. E quem é que construiu esse padrão? Quem que explicou esse padrão de herança genética? Foi esse monge aqui, ó, o Gregor Mendel. Ele foi lá e compreendeu os padrões da herança genética e explicou isso de uma forma matemática através das leis de Mendel. Bom, as leis de Mendel, elas justamente vão trazer a explicação de como essa herança genética ela é transmitida entre as gerações. E para a gente começar, para a gente entender como que funcionam essas leis de Mendel e a herança previsível, ou seja, como é que você vai fazer a previsão, lembrando bem, pessoal, que é uma previsão, não é uma premonição ou uma profecia, é uma previsão, ou seja, envolve cálculos matemáticos, certo? Então, vamos ver aqui como é que funciona. Vamos começar pela primeira lei de Mendel. Olha só aí na tela. Bom, a primeira lei de Mendel diz o seguinte, olha só. Cada gene, lembra o que são genes? Genes são segmentos de uma molécula de DNA que codifica uma determinada informação. No nosso caso aqui, do exemplo, eu dei a cor dos olhos, que pode ser castanho, ou pode ser azul no nosso exemplo, certo? Mas nós temos também, nós vamos tratar aqui de outras características, como, por exemplo, a textura do cabelo, cabelo liso, cabelo já mais crespo. A gente vai ver como é que funciona essa herança genética, certo? E a primeira lei de Mendel diz o seguinte, ó, cada gene tem 2 alelos. Preste bem atenção que estes alelos aqui, eles, são versões de um mesmo gene, certo? Então, alelo e gene basicamente seria a mesma coisa. O alelo, ele é o tipo de gene, certo? Então, olha só, no caso aqui, cada gene tem 2 alelos, nesse nosso caso da primeira lei de Mendel, que se separam na formação dos gametas. Quem são os gametas? São os óvulos e os espermatozoides. No caso ali, então, a gente tem as células gaméticas, certo? E, no caso aqui, ó, o filho vai receber um alelo aleatório de cada genitor. Vem um do pai e outro da mãe para formar uma nova célula, certo? Então, eu coloquei aqui o exemplo para vocês. Aqui, por exemplo, a gente tem uma situação onde eu tenho um cromossomo, né? Aqui, outro cromossomo. Nesse caso aqui, ó, eu tenho um gene, ó, um gene R aqui, ó. E esse gene R, ele tem 2 alelos. Aqui é um alelo, aqui é outro alelo. E na hora da formação dos gametas, eles irão, ó, antes de se separar, eles irão se duplicar, ó. Eles se duplicam aqui, ó, preste bem atenção nessa parte aqui, ele se duplica, aí essa célula aqui vai se dividir, você vai ter os cromossomos duplicados aqui, ó, e depois esses cromossomos, eles também serão divididos. Então, você tem a formação aqui dos gametas, e preste bem atenção que você tem os alelos separados.
Aqui formou-se a partir de uma única célula, você tem aqui 4 células finais com a metade dos cromossomos que tinha lá na célula inicial, certo? Agora, como que isso funciona na prática? Eu trouxe aqui 2 situações. A gente vai ver como que funciona o cruzamento entre 2 pessoas com características que estão relacionadas à cor dos olhos. Aqui, ó, preste bem atenção. Nós temos bem aqui, ó, o gene para o olho castanho, no caso aqui é dominante. A gente vai usar o Czão para caracterizar esse fenótipo, né, que são os olhos castanhos, certo? O fenótipo seria a característica e o genótipo seria o que está no gene, certo? Então, o gene dominante para olhos castanhos é o Czão e o gene recessivo, ou seja, aquele que vai se manifestar só se tiver em dupla, ou seja, veio um do pai e outro da mãe, os dois são iguais e recessivos. A característica que esse gene recessivo carrega vai ser expressa. Agora, no caso, se tiver só um alelo desse gene recessivo, ele não vai se expressar, certo? Só se expressa se tiver em dupla. Agora, o gene dominante, basta ter um para que a característica se expresse. Então, para o alelo recessivo aqui, ó, nós iremos usar o Czinho, certo? Aqui a gente tem o genótipo e aqui a gente tem o fenótipo. O fenótipo são as características. Os genótipos são aqui os genes, né? Então, nós temos aqui, ó, Czão. Essa pessoa aqui vai ter olhos castanhos. Aqui, essa pessoa tem um gene, um alelo Czão e um alelo Czinho. Ela também vai ter olhos castanhos, porque tem um Czão aqui, ó. Então, basta ter um Czão aqui, basta ter um dominante que a característica, o fenótipo, já se manifesta. Agora, aqui nessa parte de baixo aqui, nós temos aqui Czinho. Nesse caso, nós temos 2 alelos recessivos, portanto, essa pessoa aqui vai ter olhos azuis no nosso exemplo. Agora, vamos partir para um cruzamento, onde a mãe tem o genótipo aqui, ó, Czinho, e o pai tem o genótipo Czinho. Essa mãe aqui, ela vai ter o quê? Olhos castanhos. E esse pai aqui vai ter o quê? Olhos azuis. Como que fica o cruzamento entre esses 2 indivíduos aqui? Qual que é a probabilidade de nascer um filho, por exemplo, com olhos azuis? Ou um filho com os olhos castanhos? Vamos usar aqui uma técnica bem utilizada na genética, que é o quadro de Punnett. Então, preste bem atenção aí como que a gente utiliza esse quadro de Punnett. Olha só, aqui, pessoal, a gente vai colocar, ó, os gametas que são produzidos por essa pessoa. Ela pode produzir, ó, 2 tipos de gameta. Ela pode produzir o gameta Czão e pode produzir o gameta Czinho. Então, vamos colocar aqui, ó, o gameta Czão e aqui Czinho. O pai aqui, ó, ele só vai produzir um tipo de gameta. Vai produzir o Czinho, né? Então, ele só consegue produzir o Czinho. Vamos colocar aqui o Czinho, certo? Agora, fazendo o cruzamento aqui, através desse quadro, fica muito mais simples para a gente entender de uma forma geral qual que é a probabilidade de cada fenótipo aparecer na prole. Olha só, unindo aqui, ó, Czão com Czinho, eu vou ter Czinho. Essa pessoa aqui, ela vai ter o quê? Olhos castanhos. Olha só, esse genótipo aqui, olhos castanhos. E aqui, ó, Czinho e Czão. Czinho. Essa pessoa aqui também vai ter olhos castanhos. E aqui embaixo, se eu unir aqui, ó, Czinho com Czinho, vai ser Czinho. E aqui no final, aqui, ó, no último quadro, eu vou ter Czinho lá em cima, com esse Czinho aqui do lado, você tem um indivíduo Czinho. Então, nesse caso aqui, pessoal, preste bem atenção. Você tem esse indivíduo aqui com olhos castanhos, esse também tem olhos castanhos. E aqui embaixo, você tem indivíduos com olhos azuis e aqui também indivíduos com olhos azuis. Se você tomar esse trecho aqui, ó, como 100% da prole, digamos que metade aqui, ó, ou seja, metade do quadrinho aqui, ó,
são de pessoas com olhos castanhos. E a outra metade é de pessoas com olhos azuis. Então você tem metade, metade, ou seja, você vai ter 50% de chance de ter filhos com olhos castanhos e 50% de chance de ter filhos com olhos azuis a partir do cruzamento desses genótipos aqui, certo? Tranquilo? Conseguiu entender aí? Bom, se não entendeu, a gente traz mais um exemplo para a gente praticar essa situação. Agora, a gente traz com um genótipo diferente. Preste bem atenção aqui, ó. Essa pessoa aqui, ela tem olhos castanhos, mas ela tem o alelo, né, portador aqui da característica dos olhos azuis, mas ela não apresenta olhos azuis, porque ela só tem um. Para que ela apresente uma característica que seria recessiva, ela precisa ter os dois alelos recessivos, certo? Aqui no lado do pai, você tem aqui também o alelo recessivo aqui, ó, o Czinho, certo? Então, fazendo o cruzamento desses dois, a gente também utiliza o quadro. Então, essa mãe aqui, ela vai produzir gametas Czão e Czinho. Esse pai aqui, ó, vai produzir também gametas Czão, Czinho. Agora, fazendo a união desses gametas aqui, desses alelos, perdão, você tem Czão com Czão, vai dar o quê? Czão, Czão. Czão com Czinho, Czão, Czinho. E aqui, Czinho com Czão, vai dar Czão, Czinho. E aqui no final, Czinho com Czinho, Czinho, Czinho. Então, você tem o resultado do cruzamento desses dois indivíduos com esses genótipos aqui. Você tem o total de indivíduos aqui, ó. O total de possibilidades que podem surgir a partir do cruzamento desses dois indivíduos, certo? Então, esse indivíduo aqui, ele vai ter olhos castanhos. Esse indivíduo aqui, ele também vai ter olhos castanhos, apesar dele ser portador aqui, ó, do alelo que condiciona olhos azuis, certo? Esse indivíduo aqui, ele é semelhante a esse daqui também, então ele também vai ter olhos castanhos. Então você tem 3 indivíduos com olhos castanhos e esse último indivíduo aqui, ele vai ter olhos azuis. Então, nesse caso aqui, a gente chega numa proporção que ela é bastante presente, bastante comum nos livros de biologia, que é a proporção de 3:1, certo? Da característica dominante, nesse caso aqui, olhos castanhos. Olha só, então a gente tem este resultado. A probabilidade de nascer um filho com olhos castanhos, neste cruzamento aqui, ó, é de 75%. E de olhos azuis, é 25%. Perceba que a gente está utilizando esse quadro de Punnett aqui para fazer esses cálculos da probabilidade do nascimento de determinado fenótipo, determinada característica. Não quer dizer, por exemplo, que, sei lá, a cada filho você vai ter um filho, a cada 3 filhos você vai ter cada 3 filhos com olhos castanhos vai ter um filho com olho azul. Não quer dizer isso, a gente está mostrando as probabilidades, não fazendo profecia nem previsão, tá? Aqui é probabilidade matemática e é dessa maneira que os genótipos, né, eles são formados através dessa combinação aleatória, né, que ocorre ali no momento da formação do gameta, no momento em que ocorre a divisão celular e a separação dos cromossomos. Perfeito? Agora, a segunda lei de Mendel, ela fala o seguinte, ó, que cada par de gene se separa sozinho sem ser influenciado pelos outros pares. O exemplo é a cor dos olhos não vai influenciar na cor dos cabelos. Não é porque o filho nascer com olhos castanhos que ele deverá nascer com cabelo liso. E se ele nasce com olhos azuis, não quer dizer que ele tenha que nascer com o cabelo crespo ou o cabelo liso. Enfim, uma coisa não tem nada a ver com a outra. É cada um na sua, ou seja, eles são independentes. Ou seja, se a gente pegar aqui, ó, o exemplo, é a mesma situação. Aqui eu tenho um material genético com alelo e esse outro aqui, ó, nós temos outro material genético com outro gene, com outros alelos. E no final, você vai ter uma formação de células haploides, ou seja, com metade do número de cromossomos, que vão se formar de maneira independente, uma combinação de uma forma independente, um alelo não vai influenciar no outro, você tem uma combinação ali de fatores
que ocorrem de uma maneira independente. Agora, como é que isso acontece na prática? Mais uma vez, a gente vai utilizar aquele quadrinho que a gente já utilizou na primeira lei de Mendel. Agora, aqui a gente vai utilizar duas características. A gente vai utilizar o gene 1, que é para a cor dos olhos, e vai utilizar o gene 2, que é para o tipo de cabelo. E perceba que a gente vai ter aqui alelos diferentes, certo? O alelo dominante, que é o Czão, e o alelo recessivo, que é o Czinho. Aqui, ó, Lzão, que é dominante, e Lzinho, que é recessivo. Recessivo aqui, ó, vai condicionar cabelo crespo, e aqui o dominante vai condicionar cabelo liso. Aqui, dos olhos, a gente já sabe que o dominante é o castanho e o recessivo é o azul. Agora, fazendo o cruzamento entre esses dois indivíduos aqui, a gente tem uma mãe que tem esse genótipo aqui e o pai que tem este genótipo aqui. Esta pessoa aqui, a mãe, por exemplo, ela vai ter olhos castanhos, porque ela tem um alelo dominante aqui, e vai ter cabelo liso, porque ela tem um alelo dominante aqui também, do gene do tipo 2 lá do cabelo. O pai, ele também vai ter olhos castanhos e também vai ter cabelo liso por conta da presença do alelo dominante no seu genótipo. Agora, como que fica o cruzamento desses dois indivíduos aqui? Qual a probabilidade de nascer cada fenótipo aqui no cruzamento entre esses dois indivíduos? Então, fazendo o cruzamento entre esses dois indivíduos, esse indivíduo aqui tem olhos castanhos e cabelo liso, perceba o genótipo deles. Esse indivíduo aqui tem olhos castanhos e cabelo liso. A gente vai fazer o cruzamento entre esses dois indivíduos. Para a gente economizar tempo, já trouxe o quadro preenchido. Esse indivíduo aqui fornece esses gametas e esse indivíduo aqui fornece estes gametas aqui, conforme a gente fez na primeira lei de Mendel. Só que aqui a gente tem duas características, né? Então, fazendo o cruzamento, a gente percebe que esses indivíduos aqui em rosa, todos eles terão olhos castanhos e cabelo liso. Se a gente contar aqui, a gente vai ter 55% de chance desses filhos aqui terem este fenótipo aqui, ter esta característica, olhos castanhos e cabelos lisos. Estes outros indivíduos aqui em verde, ó, tem olhos castanhos, mas tem cabelo aqui crespo, certo? Então, nesse caso aqui, no nossa contagem aqui, a gente tem 20% de probabilidade deste cruzamento aqui resultar em filhos com olhos castanhos e cabelos crespos, certo? Aqui, este outro fenótipo aqui, um azul mais escuro, a gente tem indivíduos aqui, ó, com o alelo recessivo em duplicidade. Então, nesse caso aqui, eles terão olhos azuis, porém, aqui, ó, do outro lado aqui, ó, você tem alelos dominantes para o tipo de cabelo. Então, eles terão cabelo liso. Então, olhos azuis e cabelos lisos. Esse indivíduo aqui, ó, da mesma maneira, semelhante também a este indivíduo aqui. Então, a gente tem aqui, ó, 20% de probabilidade do cruzamento entre esses dois indivíduos de nascerem indivíduos com olhos azuis e cabelos lisos. E no finalzinho aqui, ó, bem no cantinho, nós temos um indivíduo com olhos azuis e cabelos crespos. Então, nós temos 5% de chance do resultado do cruzamento entre esses dois indivíduos de nascerem filhos com olhos azuis e cabelos crespos, certo? Aqui a gente fez com duas características, mas é claro que a gente tem mais situações, certo? Aqui é só para a gente exemplificar a segunda lei de Mendel. O que eu quero deixar claro para vocês é o seguinte: um gene não vai interferir no outro gene, ou seja, na hora da separação ali, os alelos eles não irão interferir na separação do outro alelo. E essa reorganização na hora de formar uma nova célula acontece de forma aleatória. Porém, a gente tem este padrão que a primeira lei de Mendel e a segunda lei de Mendel explicam justamente isto, certo? Agora, para a gente aplicar o nosso conhecimento de hoje, eu tenho a seguinte situação. Você pode pausar aí na sua casa e fazer a leitura bem tranquila e voltar aqui depois para a gente fazer a correção. Olha só, em uma unidade de saúde, uma mulher procura o atendimento para esclarecer uma dúvida sobre paternidade. Ela tem olhos azuis, característica recessiva, portanto, seu genótipo é Czinho. 2 homens são os possíveis pais da criança. O homem 1, ele tem olhos castanhos e o exame genético indicou o seu genótipo aqui, ó, Czão
cesão. O homem 2, olhos castanhos e o exame genético indicou o genótipo heterozigoto, cesão, cesinho. Certo? A criança nasceu com olhos azuis, cesinho, cesinho. A primeira lei de Mendel prevê quais combinações genéticas são possíveis para cada cruzamento. Com base nessas informações, qual dos homens pode ser o pai biológico da criança? Bom, para que esta criança ela é cesinho, cesinho. Ela precisaria receber um cesinho do pai e um cesinho da mãe. Então, neste caso, vamos analisar aqui as alternativas que a gente tem. Ó, apenas o homem cesão, cesão, pois os olhos castanhos são dominantes. Bom, se ele é cesão, cesão, tem como ele fornecer um cesinho? Não tem. Então, tá fora aqui o homem cesão, cesão. Apenas o homem cesão, cesinho, pois ele pode transmitir o alelo recessivo. Bom, ele tem o cesinho. Tá aqui o cesinho. Ele pode fornecer isso daí na formação dos gametas. Vamos para a letra C. Ambos os homens. Não, a gente já viu que o homem cesão, cesão não fornece o cesinho. Então, essa alternativa aqui está fora. Nenhum dos dois, pois os olhos azuis são raros. Olha só que isso aqui, né, não atende a nossa questão. Aqui, a letra E. Ambos os homens, pois o alelo recessivo pode surgir espontaneamente. Claro que não, isso aqui a gente recebe dos nossos pais, que já receberam dos avós, ou seja, é uma herança genética. Então, a única alternativa que atende a nossa questão é aqui a letra B, por conta da presença do alelo recessivo no genótipo do homem, desse homem aqui, desse cruzamento, desta situação. Perfeito? Bom, aqui a recapitulação do que a gente viu hoje. A gente falou sobre genes e alelos, falei para vocês da primeira lei de Mendel, da segunda lei de Mendel também, que fala sobre a separação independente, né? E falei também do cruzamento, do dihibridismo, porque a gente tem aqui mais de uma característica, né, no cruzamento. E falei para vocês das aplicações práticas da primeira e segunda lei de Mendel, certo? Aqui as referências bibliográficas utilizadas para a elaboração desta aula de hoje. Eu espero ter contribuído com os seus estudos e até a próxima aula.